Boa noite, pessoal. Hoje sou eu, né? Tudo bem? Para mim está começando, né? A semana. Vocês tiveram 2 aulas com o professor Santos, segunda e terça. E hoje, amanhã, serei eu, tá? E aí, o frio então está indo embora, né, Ivo? Devagar ele vai embora. É, a gente vai retomar o que a gente estava vendo na semana passada, e nós vamos continuar, né, com o slide 2, falando também sobre o texto sobre a tipologia narrativa, tá? Deixa eu só ver se meu som está bom aqui, acho que vou aumentar. Nós vamos continuar, né, a estudar a tipologia narrativa. Hoje nós vamos ver os tipos de discurso na narração, discurso direto, discurso indireto, fazer alguns exercícios, e se der tempo, a gente também vai iniciar o estudo sobre os componentes da comunicação, tá? Os elementos que compõem a comunicação e, paralelo a isso, a função da linguagem. Tá? Então, a gente vai ver também as 6 funções que a linguagem tem, certo? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então, a gente tem aqui, né, o mesmo slide que nós vimos na aula anterior, na última aula, porém agora eu trago mais um assunto, tá? Eu já pensei aqui, meu áudio, acho que eu vou ter que aumentar, né, o volume da minha voz aqui, porque meu áudio está no máximo, tá? Deixa eu descer um pouquinho, eu vou ter que deixar assim. Tá. Então, hoje, nós vamos estudar esses tipos de discurso no gênero narrativo, tá? É importante, né, conhecer, compreender esses discursos na narração, e também conseguir, né, fazer a conversão do discurso direto para o discurso indireto, né? Então, sobre o gênero narrativo, a gente estudou na aula passada, né, as características da narração. O gênero narrativo, ele traz, né, um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando o narrador vem em primeira pessoa, nós temos o narrador personagem. Hã? Será? Espera só um pouquinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Está estranho o áudio? Deixa eu olhar, só um pouquinho. Aqui, para mim, tá. Estão falando que está normal, está estranho, está baixo. Eita. Tá. Aqui está no máximo, no meu. E aí, o que está acontecendo? Tá, e agora? Tá. Será que eu não tenho que aumentar meu. Tá, tá dando eco, né? Não, mas aqui para nós não tá dando. Aqui para gente tá normal, tá? Só testam para mim, gente. Falam para mim, por favor, se tá bom, como tá. Isso, é que o Joel está dizendo, né, para colocar no volume 80%, tá? Vamos estar dando uma olhada aqui. Sim. Então, pessoal, olha, eu vou continuar dando aula, daí vocês me falam, tá? O que está indo aí. Tá com essa? Tá. Bem, então, no gênero narrativo, nós temos 2 tipos de discurso, tá? Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. E também nós vamos ter o discurso livre, tá? Então, daí eu vou citar os exemplos, né?
de cada tipo de discurso para vocês compreenderem. Então, a gente vai começar aqui a falar do discurso direto. O discurso direto, o nome já diz, né? Ocorre quando o narrador reproduz textualmente as palavras da personagem. Então, ou seja, o narrador ele diz da mesma forma como a personagem diz. Então, ele reproduz aquela fala. O que caracteriza o discurso direto? Então, no discurso direto, nós vamos ter a presença de verbos dicente. O que é o verbo dicente? São os verbos que vão introduzir a fala da personagem. Então, esses verbos dicentes são os verbos dizer, afirmar, responder, declarar. Também, né, nós vamos ter os verbos da área semântica de perguntar, indagar, inquirir, questionar, interrogar, e os verbos sentientes, que são os verbos que expressam estado de espírito, né, reação psicológica da personagem, emoções. Então, quais são esses verbos que expressam, né, esses estados, essas reações? O gemer, o suspirar, o lamentar-se, o queixar-se, o explodir. Então, esses verbos aqui, que estão entre parênteses, são verbos que vão introduzir o discurso direto, ok? Bem, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vou ler para vocês um texto em discurso direto, tá? Às vezes, as falas das personagens também, elas vêm precedidas por comentários do narrador, os verbos de locução, né? São os verbos que informam quem está falando, como que a pessoa fala, seguidos geralmente de 2 pontos. Olha aqui. Então, aqui vem um exemplo, tá? A enfermeira dá um grito de horror e começa a chorar nervosamente. O monstro, exultante, espeta-lhe a espada na barriga e brada. Então, olha um verbo aqui, tá? Um verbo que introduz, esse verbo de locução, né? Ele brada, 2 pontos. Agora, o monstro vai dizer, eu sou o demônio do deserto. Então, aqui nós temos o discurso direto. Aí, o que caracteriza esse discurso direto? Tá? O que caracteriza na escrita é o verbo que introduz a fala do personagem, que são esses verbos aqui que eu disse a vocês, né? O verbo dizer, afirmar, responder, declarar, indagar, inquirir, questionar, interrogar, e os verbos que expressam ação, sentimento, sensação, reação psicológica, gemer, suspirar, lamentar, queixar, se explodir. Então, esses verbos aqui introduzem a fala do personagem. E essa fala, na escrita, ela vem marcada pelo travessão. Então, quando se reproduz a fala por escrito, escrevendo, produzindo mesmo essa fala, nós temos que marcar, antes da fala do personagem, nós temos que iniciar pelo travessão, tá? Então, essa construção linguística aqui é que determina o discurso direto, é que vai apontar que é um discurso, que se trata do discurso direto, certo? Bem, uma observação, né, no discurso direto. A fala dos personagens, a fala dos personagens pode ser indicada por aspas. Então, aqui vamos dispensar o travessão. Então, o travessão marca a fala dos personagens e as aspas também marcam a fala do personagem, certo? Então, são os 2 sinais de pontuação que nós podemos usar no discurso direto, né, no contexto ali da narração, para marcar o discurso direto, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Vou ler também. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que se quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar. Como é mesmo o nome? Aí vem, né? Posso ajudá-lo, cavalheiro?
Pode, eu quero um daqueles. Pois não. Como é mesmo o nome? Sim. Então, aqui é um diálogo, né, entre o vendedor e o freguês, tá? Bem, para sinalizar que aqui existe uma fala direta do personagem, se usou, se foi usado aqui a aspas, né? As aspas. Agora, existe também no texto narrativo, né, comentários do narrador que são feitos no meio ou no final da fala da personagem, tá? Então, isso é muito comum. São geralmente quando ocorre essa construção, quando o narrador, né, quando a fala dele vier no meio ou no final da fala da personagem, o comentário do narrador, esse comentário ele será isolado por travessões. Olha aqui. Faço muito barulho, minha senhora? Aí a senhora vai dizer, aqui, ó, absolutamente. Agora, olha aqui o comentário do narrador. Protestou ela, levando de novo a mão no peito. Então, aqui intercalado a fala da senhora, né, temos aqui o comentário do narrador. Então, quando se comenta, quando a gente introduz esse comentário no meio, né, do período, nós iniciamos por travessão, olha. Então, ele foi aqui, né, indicado, foi sinalizado pelo travessão, tá? Mas ouço o senhor à noite descalçando os sapatos e botando os chinelos. Agora vamos para o outro exemplo também. Tá. Baiano velho estava contente. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Esse slide é para cá, eu fiz errado. Eu faço umas mágicas tão interessantes, mas os slides vão passando de um lado para o outro. Olha aqui, esse não é aqui. Ah, tá, gente, estava certo mesmo. Agora, gente, eu vou passar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Pronto, tá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar do discurso direto para o discurso indireto. Então, como exemplo, eu trouxe aqui um texto, tá? Então, aqui nós temos: Baiano Velho estava contente. Primeiro deu uma cotovelada no secretário e puxou a conversa. Puxou a toa, porque não veio nada. Ficou quieto por uns tempos. De repente, deu uma coisa nele. Perguntou para o rapaz, olha o discurso direto aqui. O jornal não dá nada sobre a sucessão presidencial? O rapaz respondeu, não sei, nós estamos no escuro, tá? Então, nós temos nesse texto narrativo aqui, nós temos o discurso direto, né? Então, o que sinaliza o discurso direto? O verbo, olha, perguntou para o rapaz, o verbo que introduz a fala do personagem, tá? Aqui é a pergunta, feita pelo próprio personagem, reproduzida pelo narrador, tá? Depois o rapaz respondeu a resposta, olha, o responder, que é a introdução do discurso direto aqui. Não sei, nós estamos no estudo. Então, são esses sinais aqui, olha, que sinalizam o discurso direto, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês entenderem. Bem, agora, para a gente passar esse discurso aqui, ou seja, daqui, olha, de perguntou para o rapaz até o final do texto, né? Pegando esses dois discursos diretos, para a gente passar para o discurso indireto. Como que vai ficar? Então, nós vamos ter aqui. Baiano velho estava contente. Primeiro deu uma cotovelada no secretário e puxou conversa.
puxou à toa, porque não veio nada. Ficou quieto por uns tempos. De repente, deu uma coisa nele. Perguntou para o rapaz, olha aqui, então até aqui o texto ele permanece inalterado quando se passa do discurso direto para o indireto, tá? Então agora que vai ter a mudança, vai ter a modificação desse discurso aqui. Então vamos ver como que vai ficar. Perguntou para o rapaz se o jornal não dava nada sobre a sucessão presidencial. Olha o C aqui. Tá? O rapaz respondeu que, estou sinalizando aqui, que não sabia, pois eles estavam no escuro. Então, bem, o que nós vamos observar? Então, a gente vai voltar um pouquinho lá no slide anterior. Então, no slide anterior, essa parte aqui, que é a fala do personagem, ela sofre uma mudança de tempo verbal quando você passa para o discurso indireto, tá? Então, essas duas falas do personagem vai mudar. O que vai mudar aqui nesse caso específico? O tempo verbal, olha. O da vai haver uma mudança e aqui não sei. Então, o jornal não dá nada sobre a sucessão presidencial, né? Essa é a pergunta feita diretamente, tá? Não sei, nós estamos no escuro, essa é a resposta do personagem. Agora, o que nós vamos entender aqui? Para transformar o discurso direto para o discurso indireto, nós vamos ter que usar aqui alguns recursos linguísticos. Que recursos são eles? Então, aqui nós vamos ter, primeiro, nós vamos ter a conjunção integrante, tá? Então, a gente vai usar a conjunção. O que é o discurso indireto? O discurso indireto é quando o narrador reproduz a fala do personagem. Então, o narrador, ele fala do jeito, ele fala assim, ele transmite ao leitor, ele transmite o que o personagem diz, tá? Ele que está reproduzindo, né, essa informação. Então, é uma informação reproduzida pelo narrador. Então, quando ele fala, perguntou para o rapaz se o jornal não dava, olha que o verbo mudou já o tempo verbal, se o jornal não dava nada sobre a sucessão presidencial. Então, a gente volta um pouquinho lá atrás. Se o verbo ele está no presente aqui, né, o jornal não dá, então perguntou para o rapaz se o jornal não dava. Quando o verbo está no presente, nós vamos, no discurso indireto, o verbo fica no pretérito imperfeito. A gente vai ver agora essa tabelinha de conversão, tá? E aqui o rapaz respondeu que esse que é uma conjunção integrante que não sabia. O verbo aqui, ele está também no pretérito imperfeito, pois eles estavam no escuro. Tá? Então, aqui atrás, vamos voltar um pouquinho. Olha, o rapaz respondeu, eu não sei. Tá? Então, aqui o verbo também está no presente. Nós estamos no escuro, aqui também verbo no presente. Professora? Sim. Então, a pontuação também muda. Esses 2 pontos, lá na outra frase, vira uma vírgula, né? Depois do não sei. Ele cai, tá? Aqui, nesse caso, os 2 pontos, eles caem, tá? E depois, no lugar, aliás, dos 2 pontos, você vai introduzir aqui a conjunção integrante, certo? Então, aqui, olha, onde está o C. E onde está o que era, na realidade, os 2 pontos que estavam aqui, tá bem? A vírgula que vem aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, tá?
Isso, a vírgula que vem aqui nesse período não sabia, pois eles estavam no escuro. Na verdade, houve aqui um acréscimo de uma conjunção coordenativa explicativa, tá? Então, no discurso indireto aqui, do exemplo, nós temos os dois pontos e, ó, não sei, nós estamos no escuro, pois estamos no escuro, certo? Então, aqui no lugar desses dois pontos, ele coloca uma conjunção coordenativa explicativa para justificar, né, essa primeira resposta aqui, a negação, eu não sei, pois nós estamos no escuro. Então, é uma boa pergunta que você fez. A pontuação, os dois pontos não aparecem mais. No lugar dos dois pontos, nós vamos usar a conjunção integrante. Vai haver mudança no tempo do verbo, tá? Às vezes é necessário que haja o acréscimo, né, de uma conjunção, né, de uma outra conjunção, tá? Então, aqui é a explicação. No discurso indireto, o narrador transmite com suas próprias palavras a fala dos personagens. O discurso indireto caracteriza-se pela presença de verbos de sende, sentiente, pela presença da conjunção integrante, olha, discurso indireto. Então, nós vamos ter os verbos de sende, sentiente, ou seja, os verbos de dizer, de perguntar, teremos, ó, o verbo continua, perguntou para o rapaz. Até ali não houve alteração, até aqui. Deixa eu só tirar esse, eu não sei porque eu marquei. Então, até aqui não houve mudança. A mudança, ela vai acontecer na fala do personagem, quando se passa essa fala para a fala do narrador, ou seja, quando o narrador reproduz essa fala, certo? Quando ele transmite com as palavras dele. Bem, então, olha, a presença da conjunção integrante que e se também, né, alteração dos tempos verbais. Quando nós encontrarmos advérbios e pronomes, também vai haver alteração. O Gabriel está perguntando, verbo dicente, verbo sentiente, está aqui em cima, tá, Gabriel? Vou explicar novamente. Então, verbo dicente são os verbos que vão introduzir fala do personagem. Quais são esses verbos dicente? É o verbo dizer, tá? Dicente vem de dizer, afirmar, responder, declarar são verbos dicente. E sentiente são os verbos que expressam estado de espírito. Sensação, tá? Sentimento, sensação, reação psicológica da personagem, emoção. Quais são esses verbos sentientes? Gemer, suspirar, lamentar-se, chorar, tá? Queixar-se, explodir. Então, são verbos assim, relacionados a sentimento, a sensação, emoção, ok? Então, agora, o que nós vamos ver? Esse daqui já foi. Agora, esse quadro aqui, ele é importante, ele é fundamental, tá? O slide já está disponível para vocês aí no ambiente virtual, no ABA, tá? Por que ele é importante? Porque toda vez que vocês forem fazer essa conversão, passar do discurso direto para o discurso direto, como a título de exercício, né? Ou mesmo para escrever, para produzir um texto narrativo, é importante saber, né, em que tempo esse verbo vai ficar, quando ele estiver no discurso indireto, né? Como que os pronomes, né, vão ficar também no discurso indireto, os advérbios é a mesma coisa. Então, vamos lá. Verbos. Aqui na coluna da esquerda, nós temos o discurso direto e na direita o discurso indireto, na coluna da direita.
Então, quando o verbo, a gente vai focar agora só nos verbos, tá? Só nos tempos verbais. Quando o verbo estiver no presente do indicativo, quando a gente passa para o discurso indireto, esse verbo vai se alterar. Então, ele vai para o imperfeito do indicativo, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Todos os presentes disseram. Até aqui nós não podemos mudar. Não votamos nele. Então, o verbo votar está no presente. Agora, passando para o discurso indireto. Vamos repetir esse primeiro enunciado. Todos os presentes disseram que não votavam nele. Então, o que foi alterado aqui? Esse tempo verbal. Tá? O que, olha o que aqui. O que é uma conjunção integrante. Então, no lugar dos 2 pontos, nós vamos usar aqui uma conjunção que, tá? O verbo no discurso direto está no presente do indicativo, então no discurso indireto ele fica no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Eu vou por aqui, pretérito imperfeito. Então, é importante estabelecer essa relação, tá? Bem, agora, quando o verbo estiver no passado, ou seja, no pretérito perfeito do indicativo. Se ele está no passado do pretérito perfeito, ele vai passar para o pretérito mais que perfeito do indicativo quando ele passar para o discurso indireto. Então, exemplo, né? O moço perguntou. Ela não assinou o requerimento. Então, assinou está no pretérito perfeito do indicativo. Como que vai ficar? O moço perguntou se ela não ou assinar ou tinha assinado. Então, as 2 formas estão corretas, ou seja, aqui nós temos o pretérito mais que perfeito composto, tá? Então, aqui nós temos o pretérito mais que perfeito composto e simples. Então, o moço perguntou se ela não tinha assinado o requerimento. É mais comum a gente usar, né, o pretérito mais que perfeito composto. É mais comum, certo? Bem, agora, futuro do presente. Se o verbo estiver no futuro do presente, olha, o mecânico garantiu, eu consertarei a moto. O verbo vai passar para o futuro do pretérito. O mecânico garantiu que consertaria a moto. Bem, gente, o que é importante? Saber dos tempos verbais, né? Pesquisar os tempos verbais, compreender esses tempos verbais, certo? Uma regrinha, assim, que ajuda bastante é vocês compreenderem a terminação desses verbos, né, nesses tempos verbais. Então, por exemplo, aqui no pretérito imperfeito do indicativo, se o verbo é um verbo irregular, se o verbo é regular, a terminação ela vai ser vá ou ia, né? Então, vamos dizer assim, vamos colocar assim, os verbos da primeira conjugação, os verbos que terminam em ar, né? Pegando aqui o verbo irregular, vamos pegar o verbo, deixa eu pensar aqui, sorrir, sorria, tá? Caber, cabia, isso. Verbo caber. O verbo caber termina em er, né? Então, para formar o pretérito imperfeito, a terminação vai ser ia, cabia, tá? Eu vou colocar aqui do lado a terminação do verbo para vocês entenderem, certo? Isso, existem essas categorizações de tempos verbais, né? Então, no modo indicativo, nós temos o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, são 6 tempos verbais no modo indicativo. Do modo subjuntivo, nós vamos ter o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, tá?
Então, o que eu estou passando para vocês aqui é a terminação dos verbos nesses tempos aqui. O gerúndio e o particípio são as formas nominais dos verbos, isso. O pretérito perfeito do indicativo, a primeira pessoa normalmente termina, vamos dizer, o verbo comer, eu comi, né? O verbo andar, eu andei. Então, se os verbos terminam, se os verbos são da primeira conjugação, no pretérito perfeito do indicativo, a gente vai ter a terminação ei, na primeira pessoa, né? Cantar, cantei, brincar, brinquei, né? Agora, existem os verbos irregulares, tá? Por exemplo, caber, eu não vou falar, como que eu uso a primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, né? Ele coube, tá? Eu coube. Então, você muda o radical, né? Então, os verbos irregulares, eles perdem a estrutura, né, do radical. Então, muda a alteração, né, no radical desses verbos. Então, só para ajudar vocês a compreender a terminação desses verbos na hora de escrever, né? O pretérito mais que perfeito, simples, a terminação é irá. Mas nós temos o pretérito mais que perfeito composto. Então, tinha assinado, tinha vendido, tinha socorrido, tinha brincado, e assim vai indo. Ou seja, você usa o verbo conjugado, mas mais o particípio, tá? O futuro do presente, a terminação é irei, eu cantarei, eu partirei, eu venderei. E o futuro do pretérito, a terminação é iria, eu venderia, eu partiria. Tá? O presente do subjuntivo, aqui a gente já vai ter uma mudança, né, até na conjugação verbal. Então, o modo subjuntivo, ele tem o presente, ele tem o pretérito imperfeito e ele tem o futuro do subjuntivo, tá? O presente do subjuntivo, o que a gente faz? Normalmente, o que é bom usar para poder conjugar os verbos no modo subjuntivo? Usar antes da conjugação, por exemplo, presente do subjuntivo do verbo tentar. Que eu cante, isso, que tu cante, que ele cante. Então, os verbos no presente do subjuntivo que terminam em ar, eles vão ter a terminação em e, de cima a baixo, ou seja, da primeira pessoa, segunda, terceira, tá? Depois, primeira, segunda, terceira do singular e plural, né? A terminação vai ser em e. Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que nós canteis, que eles cantem. Somente para recordar, tá certo? O Gabriel está perguntando, isso, conjugação verbal é isso. Os verbos, eles vão, né, se enquadrando aí em uma dessas conjugações, ou na primeira, segunda ou terceira. A primeira conjugação são os verbos que terminam em ar, a segunda conjugação, os verbos que terminam em er, e a terceira conjugação, os verbos que terminam em ir, tá? Então, agora o presente aqui, quando o verbo estiver no presente subjuntivo. Duvido que a Assembleia aprove a proposta do governo, disse-lhe o sindicalista, tá? Então, nós temos um verbo no presente subjuntivo, que a Assembleia aprove, que ela aprove. Para passar esse discurso, né, direto para o direto, nós vamos mudar o verbo do presente do subjuntivo, aprove, para o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, ele pode, havia assinado, também está certo. Tinha assinado, havia assinado, tá certo? O verbo auxiliar aqui, olha, você pode mudar. Porque, na verdade, o tinha, o ter, é um verbo auxiliar. O haver também é um verbo auxiliar nesse caso, então você pode mudar, tá certo? Tá?
O sindicalista disse-me que duvidava. Isso aqui, ó, disse o sindicalista. Duvido. Então, aqui nós temos, eu não tiquei o verbo duvido, porque a gente está focando no tempo, no presente do subjuntivo, tá? Só por isso. Mas, só lembrando, só olhar aqui em cima, né? Se o verbo está no presente do indicativo, passando para o discurso indireto, o verbo ele vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Então, o sindicalista disse que duvidava que a Assembleia aprovasse, olha aqui, presente do subjuntivo e perfeito do subjuntivo, aprovasse a proposta do governo, certo? E quando o verbo estiver no imperativo, tá? O que é o imperativo? É o modo verbal. O modo imperativo, normalmente, é aquele modo que a gente sempre pensa assim, a ideia que ele indica é a ideia de ordem, né? Mas às vezes não, às vezes é justamente, às vezes é um pedido, um conselho, né? Isso mesmo. Então, olha, passe-me o sal, pediu-me ela. Então, aqui eu sei que eu tenho um verbo, né, passe-me, no imperativo, ela fazendo um pedido, tá? Agora, para passar para mudar para o discurso indireto, o verbo ele vai para o imperfeito do subjuntivo. A mesma coisa que de cima. Ela pediu-me que lhe passasse o sal, tá? Então, é essa mudança que vai acontecer aqui. Bem, tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, o negócio é assim, é voltar sempre a essa tabela e verificar, né, a conversão, a forma de mudança de tempo de verbo, de tempo verbal, né, quando se quer passar de um discurso para o outro discurso. E a mesma coisa, né? Eu posso ter um discurso indireto aqui, né? E passar, ter que passar o discurso indireto para o direto. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Então, daqui para lá, ou de lá para cá, vai ficar assim, né? Essa conversão é a mesma. Bem, em relação aos pronomes, também vai ter mudança de pronomes, sim. Né? Então, quando nós passamos do discurso direto para o discurso indireto, ou vice-versa, tá? Os pronomes também sofrem mudança. Então, primeiro, quando nós temos no discurso direto aqui os pronomes eu, nós, você, senhor ou senhora, tá? Passando para o discurso indireto, você vai mudar um desses daqui, um desses pronomes, por ele, ou eles, né? Ou ela e ela. Então, aqui, a garota afirmou, eu amo ler. A garota afirmou que amava ler. Eu coloquei o ela aqui, tá? Mas a gente pode retirar, não tem problema. O verbo aqui, amava, já indica a terceira pessoa do singular, né? O tu e o vós, Gabriel, não se usa. A escrita a produção de texto, a gente não costuma usar nem o tu, nem o vós, né, para produzir um texto narrativo, por exemplo, tá? Mas, na oralidade, nós usamos a segunda pessoa, né, do singular tu, tá? E é comum também, quando a linguagem é uma linguagem mais informal, né, em termos de produção textual, a gente também usar a segunda pessoa do singular, do ter, né, o contigo, por exemplo, usando, né, a segunda pessoa do singular, tá? Mas isso numa linguagem mais informal, certo? Numa linguagem formal, o que a gente tem que prestar atenção? Não misturar os pronomes, ou seja, se eu estou usando o pronome na terceira pessoa do singular, eu tenho que manter.
Eu não posso usar a segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular para se referir, para ter o mesmo referente, tá? O slide da aula de hoje é o slide 2, que já está no ambiente. Né, Vanusa? Está no ambiente? Slide 2, sim, aqui a Vanusa está confirmando, tá? Então, está ali o título slide 2. Isso, só que ele está mais. O que eu estou explicando, isso, está lá em materiais didáticos, tá? O que eu estou explicando aqui para vocês está mais um pouquinho no meio, né? Não, está mais um pouquinho do slide, tá bem? Nós estamos aqui no slide 15, né? Na página 15, 16, tá? Bem, os pronomes, então vamos lá. Eu já disse, eu já li o primeiro, né? Meu, quando você tem o pronome meu ou meus, né? Minha, minhas, nossos, nossas, né? Passando para o discurso indireto, vocês vão usar o seu, ou seu, sua, suas, dele, né? Ou dela, ou delas, tá? Com as suas variantes, né? Variáveis. Meus pais participarão da campanha, disse o menino. Então, o menino disse que seus pais participariam da campanha. Por que muda aqui o verbo? Porque nós estamos passando, né, do discurso direto para o indireto. Então, se o verbo estiver no futuro do presente, né, você vai usar no discurso indireto o futuro do pretérito, tá certo? Quando os pronomes forem o este, o esta, né, o isto, o isso, então, como que vai ser essa conversão? Então, você vai usar no discurso indireto o aquele, aquela, tá? Com as suas, variando, né, também no singular ou no plural, e o aquilo, tá? Com as variações. Isso lhe pertence? Perguntou. Então, aqui o discurso direto, passando para o indireto. Ela ou ele, né, perguntou se aquilo lhe pertencia, tá? Então, praticando essa conversão, essa mudança de discurso, é que vocês vão conseguir assimilar essas regras, tá? Depois a gente vai ter aqui, em relação aos advérbios, também sofrem alteração? Sim, né? Também sofrem alteração. Então, quando nós temos o discurso direto, usando no discurso direto, hoje, ontem, amanhã, passando para o discurso indireto, nós vamos usar naquele dia, no dia anterior, no dia seguinte, tá? Então, hoje não posso atendê-lo, disse o dentista. O dentista disse que naquele dia não podia atendê-lo, tá? Se nós usarmos aqui o ontem, né, nós vamos usar no dia anterior, tá? Aqui cai aí, passando para o discurso indireto, ali e lá. Não entro mais aqui, afirmou Ivo. Olha o Ivo aqui aparecendo aí. Ivo afirmou que não entrava mais ali, tá? Então, se a gente usa aqui no discurso direto, no indireto nós vamos usar ali, né? Bem, e depois a gente vai ter o discurso indireto livre, tá? Vamos ver aqui, deixa eu só dar uma... Nós vamos ter o discurso indireto livre, tá? O que é o discurso indireto livre? Ele é uma mistura, né? É uma fusão dos dois discursos. Então, ele é uma fusão do discurso direto e do discurso indireto. Porque no discurso indireto livre, nós vamos ter a fala, né? Ele vai apresentar a fala, o pensamento do personagem, mas de uma forma mais discreta. Essa fala, esse pensamento do personagem, vem discretamente inserido no discurso do narrador, tá?
Quem já leu o livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, o Graciliano ele usa muito, o narrador, aliás, né? Ele utiliza o discurso indireto livre, as falas de Fabiano, né, as falas de Sinha Vitória, que é a esposa do Fabiano, né, o Fabiano resmunga com ele mesmo, então parece que o Fabiano está falando sozinho, né? Quem lê o livro, quem lê a obra, pensa que o Fabiano é doido, não, ele fala, não, mas é a reprodução do discurso de Fabiano. Então, o narrador, ele reproduz esse discurso, mas de uma forma bem discreta, tá? Assim, Elisiane, tem 4 páginas só, então é porque eu enviei esse slide hoje, será que... Depois a gente reenvia para vocês, tá? Eu reenvio. Bem, então aqui olha um exemplo, né? Chegou a porta. Isso daqui é da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tá certo? Chegou à porta, olhou as folhas amarelas das catingueiras, suspirou. Deus não havia de permitir outra desgraça. Então, isso é o pensamento do personagem, tá? Do Fabiano. Então, é como se o Fabiano tivesse, o Fabiano está falando, né? Então, o que o narrador faz? O narrador, ele produz a fala ou pensamento, né? Suspirou, Deus não havia de permitir outra desgraça. Agitou a cabeça e procurou ocupações para entreter-se. Tomou a cuia grande, encaminhou-se ao barreiro, encheu de água o caco das galinhas, endireitou o coleiro e em seguida foi ao quintalzinho regar os craveiros e as panelas de lona. Tá? Então, aqui nós temos esse discurso. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Vou abrir aqui no livro. Tá, eu vou ler um outro texto para vocês. Ele é um trechinho, tá? De uma obra de Lígia Fagundes Telles, só para vocês identificarem o discurso indireto livre. Alguns autores, né, chamam também esse discurso indireto livre de semi-indireto, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Ele tinha a cara rubra. Deixa eu só minimizar um pouquinho, só para... Ele tinha a cara rubra, os olhos brilhantes, mas os lábios estavam brancos e secos. Teve que passar a ponta da língua entre eles para separá-los. A saliva virou cola. Olha aqui o discurso indireto, tá? A saliva virou cola, então já é a fala do personagem. Mas introduzida, essa fala do personagem, ela vem juntamente, tá? Com a fala do narrador, né? Com a narração, com aquilo que o narrador está contando. Ela vem mesclada ali. Antes de dizer o que estava querendo dizer, há mais de 5 anos não dizia, adiando, esperando uma oportunidade melhor, e faltava coragem, esmorecia. Quem sabe na próxima semana, olha o pensamento do personagem, depois do aniversário da Consim, ou em dezembro, depois do aumento no emprego, teria então mais dinheiro para enfrentar 2 casas. Mas o que é isso? Aumento nos vencimentos e aumento na inflação? Espera, agora a Georgiana pegou o sarampo, deixa ela ficar boa. E então, hoje, tinha que ser hoje já. Gente, eu não tenho esse texto na tela, tá? Eu minimizei a tela. Bom, mas está voltando aí para vocês. Não, eu minimizei aqui. E esse texto que eu estou lendo, ele não está aqui. Eu estou trazendo assim para ilustrar, mas esse textinho, ele é um texto mais longo, tá? É apenas para ilustrar o discurso indireto livre, para vocês entenderem. Então, o que eu quero dizer?
A Lígia Fagundes, ela escreveu um texto, ela produziu um texto, deixa eu só lembrar o título do texto dela. Esse texto, ele se chama A Decisão, tá? A Decisão. E o que que ela fez? Ela tirou, né? Ela, somente para ilustrar um trechinho da fala do personagem, eu estou assim verificando se foi desse texto a decisão. Nesse texto, ela utiliza muito o discurso indireto livre, ou seja, ela introduz a fala do personagem mesclada à fala do narrador. Isso é o discurso indireto livre. Então, o narrador está vindo, ele está falando, ele está narrando, mas, de repente, existe uma ruptura ali, como se o personagem, né, como não, o personagem ele fala, mas essa fala dele se mescla, né, à fala do narrador, certo? Como está aí no exemplo do slide. Nesse exemplo que eu acabei de ler para vocês, os trechos, né, que apontam aí para o discurso, para a fala do personagem são esses, ó. A saliva virou cola, né? Quem sabe na próxima semana, depois do aniversário da Foncinha, então, o que é interessante a gente compreender, né, em relação ao discurso indireto livre? O narrador, ele vai contando, ele vai narrando a história, né, mesclando juntamente a história que ele está narrando, ele vai introduzindo ali junto, né, com a fala dele, com a narração dele, a fala do personagem. Mas essa fala, ela não vem sinalizada, né, não vem introduzida com aqueles verbos de sente, sentiente, nem introduzida com travessão, né, pelo sinal de travessão, certo? É isso. Tem alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer uma atividade para vocês entenderem, tá? Podemos fazer a atividade? Vamos então. Isso, não, e no discurso direto e no discurso indireto, tá? No discurso indireto também nós temos esses verbos de sente e sentiente, certo? Porque quando você passa, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, olha. Ó, no discurso indireto, você também tem a presença do dissente e sentiente, esses dois verbos, tá? Aqui, olha aqui, tá? Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, certo? Ó, perguntou para o rapaz, então o verbo perguntar, né, é um verbo dissente, tá? Então, perguntou para o rapaz se o jornal não dava nada. O rapaz respondeu, certo? Então, esse verbo que introduz a fala do personagem, ele não muda, né? Ele não muda. Sim, não é fácil, ortodoxo, eu entendo, não é fácil, tá? Nós vamos ter que nem devagar, mas os exercícios que eu trouxe para vocês são exercícios bastante tranquilos, dá para a gente fazer com calma. Olha, o que vocês vão fazer? Primeiro, nós vamos fazer um a um, tá? Vocês vão transformar esses três textinhos aqui, esses três enunciados, em discurso indireto. Então, aqui está no discurso direto, olha lá. Esta casa é a única coisa que eu tenho, respondeu o pobre homem. Então, dica, começa pelo verbo, respondeu, tá? Então, ou então, né, aqui, onde está, né, o discurso do narrador. Deixa eu só colocar aqui para vocês, só um minutinho. Tá, então aqui vocês vão começar por aqui, ó. Certo? Aqui, quem já está respondendo? O Gabriel, isso. Isso, deixa eu só responder aqui da Aldineia.
Isso mesmo, é como se ele estivesse falando sozinho, né, com seus pensamentos. Mas, na verdade, ele está falando, ele está reproduzindo ali um pensamento. Mas essa fala, ela se mescla à fala do narrador, né? Ela se mistura à fala do narrador, certo? Não, aqui vai mudar, Gabriel, que eu tenho não. O que a gente vai fazer? Vamos lá, então. Primeira coisa, nós vamos começar pelo pobre homem, tá? Deixa eu voltar. Não, o verbo vai mudar, justamente. Isso que eu quero. Então, olha, o pobre homem respondeu. Até aqui nós não vamos mexer, tá? Vamos primeiro marcar o verbo. É e tem. Então, os verbos, eles estão, e nós temos aqui o esta, ó, que é o pronome. Nós temos 3 coisinhas aqui que a gente vai ter que mudar, tá? Então, o que nós vamos fazer? O verbo, o é e o tem, eles estão no presente do indicativo, certo? Então, a gente vai lá atrás. Desculpa, gente. Tá com vontade de espirrar, essa alergia. Nós vamos lá atrás. Ó, presente do indicativo. Então, se o verbo estiver no presente do indicativo, nós vamos passar esse verbo para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, a primeira mudança que tem que ter. Se o pronome for o esta ou este, né? No discurso indireto tem que ser o aquele ou aquela. Então, a gente já dá para fazer. Vamos lá, então, né? Então, o pobre homem respondeu. Qual é a conjunção que nós vamos colocar aqui para introduzir? O que? Ó, o pobre homem respondeu o quê? Que, tá? Aquela casa era a única coisa que, ó, quando nós temos, isso aqui também vai mudar, ó, primeira pessoa, o eu, pronome na primeira pessoa, ele passa para a terceira pessoa, que ele tinha, certo? Então, olha, o que nós temos que entender aqui, pessoal? Isso, pobre homem respondeu, a Maria Ivonete disse que aquela casa era a única coisa, exatamente. Então, olha, isso tem que ser feito direitinho, tá? Então, uma dica que eu dou aqui, né, nesse caso. Vamos começar a fazer frases primeiro, usando frases, tá? Frases mais curtas, como essas que eu estou trazendo para vocês, para não ter bagunça e mistura, né? Confusão com os verbos, com os pronomes. Essa redação do discurso indireto é importante para a produção de texto? Sim, com certeza, né? Porque vocês vão usar isso na produção. Mesmo para ilustrar, trazer um exemplo no contexto dissertativo, de repente vocês precisam trazer um exemplo, uma pequena narração para ilustrar, né, a argumentação de vocês. Então, é importante compreender essa mudança, tá bem? Então, vamos voltar aqui. Vocês entenderam, né, pessoal? Quando nós temos aqui o esta, vamos passar para aquela ou aquele, né? Aquele se for o eixo. O verbo no presente, mudando esse verbo no presente para o verbo no pretérito imperfeito, tá certo? E, mesma coisa, primeira pessoa vai passar a terceira pessoa. Bem, vamos agora para o próximo. Os alunos estão interessados na competição, disse a professora ao coordenador. Então, o que vocês vão ter que se atentar aqui? Para um verbo. Só tem um verbo aqui. Os alunos estão interessados na competição, disse a professora ao coordenador. Como que vai ficar? Não. Ele dizia, você não vai mudar essa parte. Olha, a parte do narrador, essa parte aqui,
que compete ao narrador, disse a professora ao coordenador, é o narrador que está relatando, né? É o narrador que está dizendo. Então, essa partezinha, ela não muda. Então, nós vamos repetir, né? Então, vamos lá. O narrador, a professora disse ao coordenador, aí o que a gente vai introduzir? O quê? Ela disse o quê? Então, aqui nós temos a conjunção integrante. Então, a professora disse ao coordenador que os alunos estão. O estão está no presente do indicativo. Então, nós vamos passar para o pretérito imperfeito. Que os alunos estavam interessados na competição. Certo? Vamos para o próximo. Deixa eu tomar uma marca, minha garganta já passei. A professora disse, aí que faltou, né? Disse ao coordenador. Isso, agora esse daqui nós vamos mexer um pouquinho, ó. Tá? Como você conseguiu ficar assim? Perguntou. Aquela casa, antes de chegar no bar, uma casa que assim, aluga, escrito à mão. Perguntou o Claudinei, tá? Então, aqui, como você conseguiu? Nós temos o verbo conseguiu, né? Aqui é uma locução verbal. O verbo, e aqui nós temos também o pronome, tá? Um pronome de tratamento, né? Você. E o assim também vai ter que mudar. Olha lá. Por que vai ter que mudar o assim? Porque é um advérbio. De modo, olha aqui. Vamos voltar. Olha o advérbio. Deixa eu ver se o assim está aqui. Não ficou tudo daquele jeito. Não está aqui, né? Bem. Então, vamos fazer aqui, né? Claudinei perguntou. Tá, o como continua, tá? Então, Claudinei perguntou como você vai passar a ser ele, como ele tinha, ou você pode dizer, como ele tinha conseguido, ou como ele conseguira, tá? Os dois são corretos. Então, ó, Claudinei perguntou como ele tinha conseguido, ou como ele conseguira, ficar, e aí o assim a gente não pode usar. O assim vai mudar, né? Como ele conseguira, ou como ele tinha conseguido ficar daquele jeito. Então, no lugar do assim, olha, quando eu falo assim, como você conseguiu ficar assim? Né? Então, a pergunta é do Claudinei. Tá? Então, agora o narrador vai reproduzir essa pergunta. Ele vai dizer assim, ó, Claudinei perguntou como ele tinha conseguido, como ele conseguiria ficar daquele jeito. Tá? Então, quando nós usamos o assim, para converter, né, para o discurso indireto, a gente substitui, a gente usa daquele jeito. Se vocês acharam difícil, né, é porque falta um treino, então vocês nunca fizeram essa atividade, é por isso que é difícil. Mas isso é redação, é produção, tá? Então, o que eu vou sugerir a vocês? Depois dar uma olhada com carinho nesse quadro, tá certo? Se está errado, nós vamos reenviar esse slide. Esse slide é importante, né? Que vocês leiam bastante, revejam isso daí bem e com carinho, tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, e daí a Vanusa já passa a lista de frequência, certo? E eu vou tomar uma aguinha, um chazinho, e daí a gente volta. Tudo bem? Eu vou minimizar aqui. Professora? Sim? Isso. Por gentileza, uma pergunta. Vossa Senhoria irá responder algumas questões das atividades conosco?
Então, Ivo, hoje eu não vou resolver as questões das atividades, mas amanhã posso sim. Vocês estão com dificuldades para resolver, é isso? E daí Ah, amanhã. eu não sei. Não sei os outros, mas eu estou. Tá, eu resolvi na aula passada algumas, ok, Rosana, isso até seria uma pergunta boa do Ivo, né, uma colocação boa, porque eu resolvo com vocês. Não adianta vocês fazerem, né, as atividades lá e depois faz uma tentativa, não acerta, como diz, chutando, né, e não entende. Aí amanhã eu faço sim com vocês. Na aula passada nós Agradecido. fizemos algumas, tá? Agradecido. Ok, tranquilo. Pessoal, então vamos retomar e vamos continuar os exercícios, tá? Bem, agora vamos ler, né, essa questão 2 para a gente ver também qual dessas opções, né, seria indicaria a melhor alteração do discurso indireto do texto em discurso direto. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar, né, o foco. Então, às vezes, a gente vai passar do discurso indireto para o direto. Quando se passa, né, a mudança é a mesma coisa, tem que seguir aquela tabela, né? A fúria de Alexandre chegara ao auge, e ele disse que arrombaria a porta, que jamais o prenderiam ali. Então, olha, a fúria de Alexandre chegara ao auge. E ele disse que arrombaria a porta. Então, a fala dele está aqui, ó. Arrombaria a porta e jamais o prenderiam ali. Bem, então aqui nós temos o verbo no futuro do pretérito, do indicativo, tá? Então, os dois verbos estão no futuro do pretérito. Como que a gente vai fazer? Quando a gente tem o verbo no futuro do pretérito, para passar para o discurso direto, exatamente, a gente vai usar o futuro do presente. Então, olha, arrombaria vai passar a ser arrombarei a porta. E jamais, ó, tira o que aqui também, tá? Jamais me prenderão aqui. Então, ali, tá? No discurso direto, passa a ser aqui. Sim. Peraí. Tá. Porque a história não faz a coisa comigo. Então, eu respondi já essa questão, Edna. Amanhã nós vamos fazer, tá? As atividades do ambiente mudo, né? Do mudo, pelo menos atividade 1 a gente vai fazer, tá certo? E só tenho, não, tranquilo, amanhã a gente faz essas atividades. Porque daí eu passo ela para o slide, fica melhor, tá? E a gente faz sim, tranquilo. Tá? Bem, então a resposta é a letra A, né? Agora, a questão 2, eu gostaria que vocês tentassem responder sozinhos. Deixa eu só... Tá. A questão 3, aliás, né? É um texto também, tá? E daí a gente nós vamos primeiro ler o texto. O senhor não tem medo de nada, presidente? Nada. Nem barata? Pausa de segundos. Digo a verdade ou minto para parecer mais humano? Não. Melhor ser curto e sincero. Nem barato. Então, aqui, tá? Nós temos um diálogo, né, entre duas pessoas, né? Uma conversa, aliás, entre duas pessoas. Bem, então, a pergunta em relação ao texto é a seguinte. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, peraí. Assinale a alternativa que melhor reproduz a primeira fala do diálogo. A primeira fala é essa daqui. O senhor não tem medo de nada, presidente?
tá? Então, essa é a primeira fala do diálogo. Qual dessas alternativas aqui reproduz melhor essa primeira fala? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. O verbo, nós temos aqui o verbo no presente, tem, ó. Nós vamos ter que mudar o verbo, né? E daí, qual vocês marcariam? Vamos ver aí, tá? E daí vocês pensam qual é a melhor resposta. O verbo está no presente. Isso, vamos ver como está no chat aí, né? Já estão respondendo. Tá. Então, vamos ver aqui. A maioria respondeu letra E, então acertaram, tá? Vocês acertaram. A resposta realmente é a letra I. Então, alguém perguntou ao presidente, né? Quem pergunta alguma coisa a alguém. Então, o verbo perguntar aqui era um verbo transitivo direto e indireto. Perguntou o quê? Se ele não tinha medo de nada, a quem? Ao presidente, tá? Então, a resposta correta é aí. Por que não é a letra B? Por causa desse presidente aqui, ó. Alguém perguntou. Aqui estaria certo também, olha. Se não houvesse esse barata, se não houvesse a palavra barata, aqui na letra A, nem presidente na letra B. Alguém perguntou se o presidente não tinha medo. Se fosse, não tinha medo de nada, estaria correto, tá? Mas aqui colocou de barata. Não, porque é para reproduzir a primeira fala. A primeira fala é essa daqui. O senhor não tem medo de nada, presidente. Aqui não aparece a palavra barata, tá? A segunda, deixa eu ver aqui, estaria correta se não estivesse aqui o presidente, pegadinha. Alguém perguntou se o presidente não tinha medo de nada. Aí repetiu, né, que o presidente colocou um vocativo. Não, é discurso indireto, não pode ter vocativo aqui nesse caso, né? Nesse caso. Ok? Aqui também está errado, ó. Perguntaram ao presidente se o senhor... Não, perguntaram também não é, porque alguém perguntou, né? Então, terceira pessoa, certo? E a última questão é, identifique o discurso utilizado em cada enunciado. Então, vocês vão identificar discurso direto ou discurso indireto. Então, se no primeiro enunciado nós temos discurso direto ou indireto, tá? É isso. Então, vamos lá. Vamos fazer esse daqui. Vamos fazer a letra A, né? O vendedor informou, eu garanto a marca deste produto, tá? Então, aqui nós temos o verbo para introduzir o discurso direto, informar, tá? O verbo que sente, né? Eu garanto a marca deste produto, nós temos tradição, a fala do personagem. Então, aqui é o discurso direto. Na letra B, a patroa, o vendedor, informou que garantia a marca daquele produto. Olha a transformação, a conversão, né, de um discurso para o outro, que é o indireto. A patroa disse-lhe que não queria aquela funcionária em sua casa, que é indireto também. Não quero, olha aqui na letra D, não quero aquela funcionária aqui na minha casa, disse a patroa, é o discurso direto. Faça-me um favor, compre os ingressos, pediu-lhe um amigo, aqui também discurso direto. Então, aqui a gente já encerra o slide 2, agora a gente vai passar para um outro conteúdo. Deixa eu salvar aqui. Bem, pessoal, tem muita coisa para a gente fazer, tá? Em relação a essa conversão de um discurso para o outro, essa
mudança de um discurso para o outro. A gente precisa de mais tempo, né? Mesmo até para poder fazer a redação mesmo, né? Para fazer uma redação mais extensa, fazendo essas conversões, tá? Agora, o que eu vou passar para vocês? A gente vai estudar, deixa eu só compartilhar aqui. Funções da linguagem, tá? Que também faz parte do nosso plano, né, de curso de redação. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre funções da linguagem. Ela não está em slide, a apresentação ela não está em slide, ela está num documento, num arquivo, tá? A parte aí para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar, aumentar o tamanho aqui da tela para vocês conseguirem. Melhorou, né? Então, para a gente estudar funções da linguagem, precisamos primeiro compreender quais são os componentes da comunicação. Porque as funções da linguagem, elas estarão diretamente relacionadas a um desses componentes da comunicação. Então, nós temos aqui 6 componentes da comunicação. Então, para cada um desses componentes, nós vamos para cada componente dele, ou seja, se o foco dentro, né, ali do texto, se o foco no texto é um desses componentes, nós vamos ter uma função de linguagem específica, tá? Então, são 6 componentes da comunicação, são 6 funções de linguagem que nós temos, certo? Então, qual é o primeiro componente aqui da comunicação? Todo mundo, como diz, está careca de saber, né? Uma das coisas que a gente aprende primeiro ali no ensino fundamental, quando a gente começa ali a fazer parte, né, da escola, é o emissor, né? Então, quem que é o emissor? Eu estou abrindo aqui meu livro, porque se eu precisar de alguns exemplos, eu vou fazer isso, tá? Só um minutinho, peraí. Tá, achei aqui. Bem, quem é o emissor da comunicação? Emissor é aquele que diz algo a alguém. Então, o emissor ou o locutor, né, cumpre aqui a mesma função, tá certo? Então, o discurso, ele parte de alguém. Então, ele parte de um emissor, ou ele parte de um locutor, certo? Deixa eu voltar aqui. Depois do emissor, nós temos o receptor. Então, o discurso, ele parte, né, de alguém e vai para outra pessoa. Então, quem recebe a comunicação? Quem recebe a comunicação é o receptor ou o interlocutor. Então, é aquele com quem o emissor se comunica, tá? Bem, o emissor e o receptor, eles vão... Só um pouquinho. Eu tenho que rir para a foto, gente. Eu tenho que parar. O emissor e o receptor, eles vão comunicar uma mensagem. Ou seja, o que é mensagem? A gente fala que mensagem, acho que é algo assim, né? É um pensamento. Não, mensagem é um texto, né? Então, um texto, qualquer tipo de texto, né? O que a gente chama de mensagem é o texto, é a matéria, né? É a matéria que parte do emissor e vai para o receptor, certo? Bem, para que haja essa transmissão, tem que haver o quê? Um código. O código é a própria língua, a língua portuguesa.
Se esse texto for transmitido em outra língua, o código será outra língua. Por exemplo, se é um texto em inglês, o código é a língua inglesa. Se é um texto em francês, se é a mensagem em francês, o código é a língua francesa. E assim por diante, tá? Então, o código é a língua, é a convenção social. O que é a língua? É aquilo que se convencionou socialmente e que permite ao receptor compreender a mensagem, né, do emissor. Bem, o canal, o contato, é o meio físico que conduz essa mensagem ao receptor. A gente vai ver depois a função de linguagem que destaca o canal, tá? Que destaca esse canal. E o referente é o contexto. Que é o referente? É o assunto da mensagem, né? O foco, ali é o ponto, né, importante ali da mensagem, o assunto que se diz, né, neste texto, certo? Bem, agora, para cada componente, nós vamos ter uma função de linguagem. Então, a primeira função que eu trouxe aqui, né, é a função emotiva. A função emotiva também ela é chamada de função expressiva. O que é a função emotiva ou expressiva? São aqueles textos em que o emissor ele se coloca em destaque. Então, o emissor é o eu, né? É aquele que fala ali no texto. Então, ele se destaca, ele se coloca ali em destaque. Normalmente, são textos de sentido, né, mais subjetivo, tá? Em que o eu, né, ele se pronuncia. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um poema, esse poema é de Drummond, né? É um poema narrativo, na verdade é uma narração, é uma tipologia textual, é a narração, tá? Mas o gênero é um poema. Então, ele diz assim: meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cozendo. Meu irmão, pequeno, dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu e chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino, para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, e fim. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, né? Então, do Carlos Drummond de Andrade. Então, o que ele destaca aqui nesse poema dele? A história, a lembrança que ele tem da infância, das experiências dele lá no campo, né? Lá onde ele morava, onde ele vivia com os pais. Então, ele traz uma recordação, né? Um sentimento bom de menino, né? Um sentimento bom da época da infância dele, aquela sensação gostosa. Ele rememora, né? Pelos exemplos aqui, pelas experiências que ele ia lá, tá? Então, o emissor, o eu, foi colocado em destaque aqui. Por isso que a função da linguagem, nesse caso, é uma função expressiva, ou seja, o eu lírico, né, ele expressa sentimentos, ele se expressa na escrita, na produção textual. Bem, a função emotiva, ela aparece muito, né, ela está muito presente nos diários, né, em textos subjetivos, em textos em que se pede uma opinião, do ponto de vista da pessoa, né, sem assim, se preocupar mais com a questão da formalidade da linguagem, de uma dissertação mais formal, né? Então, a função emotiva é isso. Tem um outro poema, eu vou ler para vocês também, né?
que ilustra essa função emotiva da linguagem. Ele se chama, o título é Ser e Reticências. Olha, se eu tivesse dedos de fada, bordaria estrelas no jardim, que fossem macias e estofadas, para que, descalço, você andasse sobre elas, como quem pisa em canteiros de cetim. Se eu tivesse dedos de fada, desenharia flores pelo teto, que fossem azuis e perfumadas, para que os anjos, seduzidos, dissessem amém aos seus sonhos preferidos. Se eu tivesse dedos de fada, rabiscaria acordes nos espaços, que fossem quentes e excitantes, para que você desdenhasse do cansaço e a cada vacilo no seu chão caminhante. Mas, por não ter dedos de fada, vou tentar modelar como um poeta a palavra correta e o peito ardente, para que você descubra finalmente que eu sou sua poesia predileta. Então, esse texto aqui é da Flora Figueiredo, então ela traz, é muito, muito claro, né, essa função expressiva. Bem, o que vai marcar essa primeira função da linguagem aqui? A primeira pessoa, olha aqui, tá? A primeira pessoa, meu pai montava, ia para o campo, minha mãe ficava sentada. No texto que eu acabei de ler, aparece bem explícita, bem destacada, né? Já evidente o eu. Se eu tivesse dedos de fada, já é, né, um sonho, um desejo do eu lírico, né? Do eu lírico de ter. Se eu tivesse, eu bordaria, se eu tivesse, eu desenharia, né? Então, o emissor aqui, ele traz, ele imprime no texto seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, certo? Vamos para a próxima, que é a função conativa ou apelativa. Na função conativa, o destaque é o receptor, ou seja, o foco, né, no texto, o foco, a intenção do texto é atingir o receptor. Então, são os textos de propagandas, né? São os textos, são os anúncios publicitários, ou seja, tudo que quer vender uma marca, vender um produto, né? Então, qual é a intenção desses textos? Convencer o receptor a adquirir, a ter um produto, um determinado produto, né? Então, essa é a função conativa ou apelativa. O nome já fala, apela, tá? Então, vamos ver aqui uma marca, uma propaganda de uma camiseta. Você mesmo cria seu modelo, tá? Então, o verbo aqui, olha, ele não aparece no modo imperativo. Por quê? Porque quando nós temos essa função conativa, tá? Os verbos em textos, né, com função predominantemente conativa, o emprego dos verbos é no modo imperativo, tá? Fotografe, use, faça, compre, né? E os pronomes são usados na segunda ou terceira pessoa, né, nesse caso. Bem, vocês se lembram, né, daquela propaganda antiga do batom, daquele chocolate, né, batom, compre batom, compre batom. Então, só para ilustrar, isso daí é função conativa, é apelativa, né? O verbo no imperativo, quer dizer, o foco é o receptor. O texto foi criado, a propaganda foi criada para convencer o receptor de comprar batom, né? Convencer o receptor a comprar o batom, tá? Aí a gente já associa ali o batom com o bis, né? Porque ele fica repetido. Compre o batom, e bis junto. Né? Bem, e a função referencial? Na função, os textos, né? Em que predomina essa função referencial, o destaque é o referente. Vamos voltar lá. O que é o referente? O que é o referente? É o assunto, é a mensagem.
é o contexto, tá? Então, o destaque é o contexto, é o assunto, é a mensagem, é o referente. Então, aqui nós temos um exemplo, olha. As sementes de chia são conhecidas como alimento funcional, pois ajudam ao melhor funcionamento do nosso organismo, equilibrando funções como as digestivas, cardiovasculares, as excretoras. Este é um alimento usado há muitos séculos pelos povos do México, de onde é originária. Mas é preciso saber como consumir a semente de chia, pois o excesso pode fazer bem. Qual é o assunto do texto? A semente de chia. Né? Então, o assunto é falar sobre as sementes de chia, o alimento, né, a semente de chia. Então, os textos com essa função referencial, normalmente são os textos jornalísticos, são os textos científicos, né? São os textos didáticos. Então, eles exemplificam essa função referencial de linguagem. Por exemplo, o artigo científico, o gênero, artigo científico. O foco do artigo científico é o referente, é o assunto. É o assunto a ser desenvolvido, a tese, uma tese de doutorado, foco, é o assunto. Então, a função que eu vou usar ali é a função referencial. Eu vou destacar a função referencial, tá? Uma monografia, assim por diante. Então, normalmente são esses textos didáticos, científicos, né? Esses textos que nós usamos para explicar, né? Para poder desenvolver um conteúdo, né? Então, utilizam a função referencial de linguagem, tá? Bem, a função, depois nós temos a função metalinguística. A função metalinguística destaca o código. O que é o código para nós aqui? Língua portuguesa, a língua, né? A nossa língua portuguesa é o código. Na função metalinguística, o código, ou seja, o destaque é que alguns elementos, né, expliquem o funcionamento desse código. Então, vamos dizer aí, o dicionário, né, ele traz aí função metalinguística, dicionário, o que mais? Os textos, as gramáticas, os compêndios, né, as aulas, a aula que eu estou dando aqui para vocês, né, o destaque da aula é a função metalinguística. Eu estou explicando, né, eu estou explicando o próprio código, né, a própria língua mesmo, o próprio processo de redação, os conteúdos que fazem parte, né, estão implicados ali na aprendizagem, no conhecimento de redação, tá? Bem, aqui eu trouxe um exemplo bem simplesinho, né? Substantivo é a classe, é uma definição, a definição de um assunto gramatical, né? De uma parte da gramática. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam seres. Então, isso aqui é a função metalinguística, né? Quando a gente ensina lá na aula de sintaxe, né? Na aula de morfologia, as classes gramaticais, eu estou desenvolvendo função metalinguística, tá? Então, os exemplos mais comuns de linguagem com predominância de função metalinguística são as aulas, os livros de gramática, os dicionários, certo? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Tá, então, gente, só voltando aqui, a metalinguagem é isso, é o estudo do funcionamento da própria língua, né, da própria linguagem. Tá. Agora, a função fática. A função fática, o foco em textos, né, com função fática, o foco é o canal. O que é o canal? O canal é aquele caminho, né, usado, né, o canal é o meio, né, para se comunicar, né, para que haja comunicação. Então, a gente tem aqui um exemplo, uma tirinha, né, o cachorro latindo, au, 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 aí vem um homem tem, bate no cachorro e ele muda a interjeição aqui, né, ai, 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 tá? Então, aqui é um texto, né,
engraçado, bom, tá? Mas para mostrar para vocês, né, essa forma de comunicação. Bem, outras situações em que é muito comum, né, o uso da função fática da linguagem é nos cumprimentos diários, tá? Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, como vai? Então, são conversas bem rápidas, breve, apenas é o canal, é o meio para começar uma conversa, né? Conversas de elevador, está quente, não, está frio, o frio não passa, enfim. As primeiras palavras que nós usamos numa aula, né? Não é o caso de vocês, tá? Mas fala, vamos pensar, vamos conversar, para pensar presente, olha, final. Então, isso daí é a função fática, tá? Bem, e depois, por fim, né, nós temos aqui a função poética. A função poética, né, o destaque é a própria mensagem, né? Ao longo ao luar, no rio uma vela, serena a passar. O que é que me revela? Não sei, mas meu ser tornou-se-me estranho e eu sonho sem ver os sonhos que tenho. Na verdade, até esse texto, ele está mais voltado para a função emotiva do que para a função poética. Eu nem mudei aqui o exemplo, eu tenho que mudar esse exemplo, tá? Esse texto aqui, do Fernando Pessoa, ele destaca o eu, né? Então, ele foca mais no emissor do que na mensagem em si. Eu vou ler um outro exemplo aqui, tá, da mensagem. Então, olha, quando ele diz assim, ao longo ao lugar, no rio uma vela, serena a passar, que é que me revela? Não sei, mas meu ser tornou-se estranho e eu sonho sem ver os sonhos que tenho. Então, aqui, o destaque é o eu, é a primeira pessoa. Que angústia me enlaça, novamente, o eu. Que amor não se explica é a vela que passa na noite que fica, tá? Então, aqui predomina a função emotiva. Agora, eu vou ler um texto, né, em que predomina a mensagem, vocês vão entender melhor. Depois eu vou mudar isso daqui, tá, gente? Eu passo para vocês a forma correta. É o Trem de Ferro. Vocês devem já conhecer do Manuel Bandeira, o Trem de Ferro, né? O Trem de Ferro, ele é bem interessante porque as pessoas, quando começam a ler o poema, elas vão acelerando, né? Café com pão, café. Não, ele começa lendo. Né? Olha que interessante, olha por quê, olha a mensagem, né, do poema. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, vou a fumaça, corre seca, se eu for visto, aí se eu for vista, bota fogo na fornada, que eu preciso, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, a mensagem que o texto passa é um texto poético, né, uma poesia, um poema. A mensagem que ele passa é o movimento do trem de ferro. Né? Então, ele simula o movimento do trem de ferro. Certo? Essa é a mensagem. Por isso que a função aqui que se destaca é a função poética, muito legal mesmo. Né? Muito legal. Certo? Bem, vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Identifique nestes textos a função de linguagem predominante. Aí vocês vão me dizer, a gente vai voltando aqui, né? Vocês vão me dizer qual é a função que predomina, né? Se é a função emotiva, se é a função conativa, referencial, metalinguística, se é a fática ou se é a poética. No primeiro texto aqui, nós temos, né? A característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte. A simplicidade no sentido da escolha lexical, a concisão e coerência que se traduzem em um texto curto, em linguagem coloquial e com organização direta. E o ritmo, marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural, o diálogo.
É essa organização que vai reger a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato de fato, tá? Então, qual é a função que predomina aqui? Então, aqui nós estamos, qual é o assunto do texto? A oralidade radiofônica, né? Então, o texto fala sobre, ele vai desenvolver esse assunto. Então, se o destaque, né, é o referente, tá? Vou voltar aqui, só um minutinho. Bem, então, se o destaque é o referente ao assunto, tá? Destaque é o assunto, é o referente. Então, a função é referencial, tá? Porque qual é o objetivo, né? Qual é o foco, o objetivo de se desenvolver, aliás, de ter um texto com função referencial, é desenvolver um assunto, tá? Então, toda vez em que a gente vai desenvolver um assunto, nós vamos destacar a função referencial da linguagem, tá? Então, aqui é isso mesmo, é função referencial. O próximo texto, olha, só agora sei que existe a eternidade, é a duração finita da minha precariedade. Olha o eu se colocando, se posicionando, né? De uma forma subjetiva, de uma forma emotiva. Então, mas qual é a função da linguagem aqui? É a função emotiva. É a primeira que aparece aqui, olha. Função expressiva, função emotiva, porque o emissor é colocado em destaque. E essa daqui? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer nessa. Vamos massacrá-los, vamos. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Ou seja, vamos arrasá-los. Então, qual é a função que está em destaque nessa tirinha aqui? Qual é a função? É a função... Não é a fática, não. A gente pode pensar que é a fática, né? Mas não é. Não é a fática, porque o destaque aqui está no uso dos pronomes. Então, se destaca o estudo, o uso dos pronomes. Se o destaque é a própria língua, é uma função metalinguística, porque ele tenta explicar, ou seja, a minhoquinha, que é a cobrinha, ela quer explicar como funciona o pronome, a colocação do pronome, ou seja, como funciona a língua, no seu aspecto formal. Então, aqui é uma função metalinguística. Interessante, né? Aqui tem um finalzinho que a gente vê, ó, vamos arrasar eles, no segundo quadrinho. Uma cobrinha diz assim, vamos arrasar eles. Depois de verbo, nós não usamos pronome pessoal, né? A gente utiliza, a gente usa, aliás, a gente escreve usando um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, vamos arrasá-los. Né? Então, aí ele diz assim, ó, mas antes vamos acertar o pronome. Ou seja, então, o destaque aqui, a crítica, a ironia, é o uso do pronome, que a minhoca, a cobrinha faz errado, faz assim, vamos dizer assim, em termos de escrita, de língua formal, ela produz, né, em desacordo com a norma. Bem, agora a letra D, ó. No corpo, de que vale tentar reconstruir com palavras o que o verão levou? Entre nuvens e risos, junto com o jornal velho pelos ares, o sonho na boca, o incêndio na cama, o apelo da noite. Agora não apenas esta contração, este clarão do maxilar dentro do corpo. A poesia é o presente. Então, aqui nós temos a função, é a última função nossa aqui, olha.
Função poética, a mensagem é colocada em destaque, né? Então, função poética. Depois nós temos, ó, tá com raiva do namorado? Morde aqui. Aqui não é uma propaganda, né, do Serenata de Amor, que eu amo Serenata de Amor, gente, adoro. É uma propaganda, né? Então, a função é apelativa, justamente, função apelativa. Ou conativa, não é isso? Função conativa ou apelativa é a mesma coisa, tá? Aqui, mesma coisa, a entrada, prato principal e sobremesa. Saia da rotina. Aqui embaixo está bem vizinho para ler, né? Saia da rotina. Entre numa, acho que é block, aí não consigo, blow text, uma coisa assim, né? Mesma coisa, função conativa ou função apelativa, tá? Função conativa ou apelativa, mesma coisa. E esse texto aqui é o último, tá? Um mundo sem petróleo. Em breve, os seres humanos terão de aprender a viver sem o petróleo. Não porque ele vai acabar no futuro próximo, não porque ele vai acabar no futuro próximo. Os especialistas garantem que as reservas mundiais são mais que suficientes para satisfazer as necessidades do planeta por até 75 anos. Mas por que continuar usando o combustível que move a economia mundial com essa voracidade? Faz mal à saúde da Terra, né? Ok. Bem, então qual é a função que predomina aqui? Justamente, função referencial. Já fizeram aí, né? O assunto é colocado em destaque. Pessoal, é isso daí, tá? Por hoje, a gente vai terminar a nossa aula, tá? Amanhã estaremos juntos e com outro assunto e fazendo também as atividades lá da plataforma que vocês me pediram, certinho? Então, uma boa noite para vocês, um ótimo descanso para todos, tá? Até a nossa próxima aula amanhã. Beijo, gente.